Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês como a impulsividade pode te atrapalhar no seu trabalho. Então, para você que acaba tendo dificuldade em permanecer no trabalho por muito tempo, né, vai para uma reunião e acaba falando alguma coisa que não deveria, atravessa as pessoas na fala, ou tem às vezes discussões de trabalho, mas acaba falando um pouco a mais, ou se envolvendo em polêmica em momentos que não deveria, ou que nem precisaria, ou que às vezes se coloca nas situações de conversa, de fala ou de brigas de outra equipe, que nem tem uma relação direta com o seu trabalho, né? Então essas são algumas das dificuldades que estão relacionadas à impulsividade, né? Porque o que acontece? Na impulsividade, a pessoa tem uma dificuldade de controlar o impulso, de controlar a emoção, né? Então acaba falando aquilo que não deveria, depois se arrepende, acaba abandonando o trabalho por uma briga, uma discussão e depois se arrepende, acaba às vezes ofendendo alguém no trabalho e depois se sente muito mal com isso, né? Então a gente já falou aqui várias vezes, né? O TDAH, ele tem uma tríade importante de sintomas, que é a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade, né? E a impulsividade e a hiperatividade estão diretamente relacionadas, mas ela está relacionada então a essas dificuldades, de muitas vezes você não conseguir pensar ou refletir antes de ter o ato. Isso pode, né? E se você tem TDAH, vai acontecer em diversas áreas da sua vida, não só no trabalho, mas aqui especificamente eu vou falar no trabalho, por quê? Porque isso traz consequências super importantes. Então vai ter dificuldade, de repente, para você desenvolver a sua carreira dentro de uma empresa. Por quê? Porque acabam acontecendo conflitos. Às vezes o conflito está diretamente relacionado ao trabalho, às vezes o conflito está direcionado para a convivência com os colegas de trabalho, né? Nem sempre está relacionado à função em si, a sua função, ou então, por exemplo, se você precisa ir se desenvolvendo para assumir um cargo de gestão e aí você tem uma dificuldade, né, de controlar aí esses impulsos. Tudo isso vai dificultar o seu desenvolvimento, né? Muitas vezes acontece de vocês abandonarem esse emprego, então acontece algumas situações ou acontece uma série de situações em que a relação fica insustentável ali. Pode ser por conta do trabalho efetivo, mas às vezes nem é por conta do trabalho efetivo, às vezes é por conta da relação com a equipe, com as outras pessoas, né? E isso vai trazendo uma série de dificuldades. Por quê? Porque vai trocando com frequência de trabalho, de empresa, tem uma dificuldade maior então em planejar uma carreira a longo prazo, já que eu não consigo permanecer muito tempo numa mesma empresa. Fica mais difícil de se desenvolver, de ir alcançando cargos, de repente, de alta gestão. Ou então, se você vende, se você trata diretamente com o cliente, isso pode trazer dificuldades, pode perder cliente, né? Pode perder parcerias, porque como a relação fica mais complicada, porque tem essa dificuldade aí de controlar às vezes o que vai falar, o que vai fazer, né? Então sempre a gente vai pensar no ato e na fala, né? Diretamente. Então se você vende, se você trabalha com público, se você trabalha lidando diretamente com pessoas, isso vai ficando bastante complicado também, né? Porque aí você acaba tendo uma fala mais impulsiva, acaba fazendo algum ato que não foi exatamente como tinha sido negociado, e isso vai causando prejuízos, então, no seu trabalho. Isso para quem trabalha como autônomo ou trabalha como funcionário em alguma empresa, né, entende que é importante aí se desenvolver na carreira, na empresa de um modo geral. Essas são algumas questões importantes que a impulsividade pode trazer como um prejuízo aí para o seu desenvolvimento, e como consequência, isso vai ter uma influência na sua autoestima, no seu desejo aí de permanecer na atividade. Então essas questões vão influenciar diretamente o seu interesse pelaquela função ou pelo aquele trabalho específico, aquele desejo em se manter, né, naquele trabalho, pode e vai influenciar diretamente na sua autoestima e principalmente na sua motivação. Essas questões, elas vão estar envolvidas diretamente na sua motivação, no seu desejo de permanecer na tarefa, relacionando então a sua autoestima. Então, quanto isso vai influenciar no seu desenvolvimento de um modo geral,
mas vai afetar principalmente aí o desenvolvimento da sua carreira, seja ela numa empresa, seja como autônomo, enfim, aí no ambiente que você deseja se desenvolver, tá? Então essas foram algumas informações importantes a respeito desse tema, né, da impulsividade no trabalho. Eu imagino que vocês tenham mais dúvidas, qualquer coisa comentem comigo aqui nesse vídeo ou nas minhas outras redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo.